bem-vindo ao Clube dos 52. Esta é mais uma conversa no âmbito das personalidades que convidámos para assinalar os 10 anos do Observador e os 5 anos da Rádio Observador. O nosso convidado de hoje é Gustavo Jesus, é médico psiquiatra, diretor clínico do PIN, Partners in Neuroscience, diretor do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Vila Franca de Xira, assistente convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, vogal da direção da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, muitas coisas mais, mas também um grande divulgador das neurociências e das questões relacionadas com a saúde mental. Gustavo Jesus, muito bem-vindo. Eu é que agradeço. Quando dizemos que a doença mental é a grande epidemia do século XXI, depois de termos tido uma grande epidemia de que tivemos tanto medo e que nos pôs em casa, o que é que isto quer dizer exatamente? Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu sei que não temos um tempo infinito e, portanto, não vou perder muito tempo em agradecimentos, mas agradeço muito e sinto-me muito honrado por ser uma das 50 pessoas convidadas, até porque eu ainda por cima sou leitor do Observador, ouvinte do Rádio Observador, portanto tenho imenso gosto em fazer parte desta iniciativa. E, de facto, a pandemia, vamos chamar-lhe a pandemia de saúde mental, é uma realidade, não há dúvida nenhuma, mas ela é engraçado que os temas até se tocam, porque se observarmos o que se passou durante a pandemia por Covid-19, percebemos que a saúde mental ganhou um protagonismo extra, não é? E porquê? Porque as pessoas, de uma forma geral, passaram por um fator de stress comum, não é? Todos nós passamos por stress, um stress mantido no tempo, com imprevisibilidade associada, o que é que nos vai acontecer, quando é que nos vamos safar disto, e fez com que toda a gente ao mesmo tempo passasse por muito stress psicológico, e isso fez com que a saúde mental passasse para as luzes da ribalta. Agora, e também posso dizer que os estudos internacionais e nacionais também alimentam esta ideia, que a própria pandemia por Covid-19 teve um impacto no aumento da prevalência das doenças mentais. Ou seja, as doenças mentais, nós normalmente dividimos as doenças mentais em doenças mentais comuns, que incluem a depressão e as perturbações de ansiedade, que são as que a maior parte das pessoas tem, e depois as doenças mentais graves, como sendo a esquizofrenia, a doença bipolar, que sai aqui um bocadinho fora do âmbito desta conversa. As doenças mentais comuns, perturbações depressivas e ansiedade, aumentaram em prevalência. Quer dizer que, do ponto de vista global, se tínhamos anteriormente, a última estimativa da OMS rondava ali os 5-6% de, por exemplo, depressão, a pandemia acrescenta 1% de prevalência. Portanto, isto quer dizer que a pandemia de Covid-19 passou, foi ultrapassada, mas a outra não, a da saúde mental. Sim, não só não foi ultrapassada, como se agravou. No fundo, agravou-se um cenário que já vinha a piorar. Ou seja, nós sabemos, olhando longitudinalmente no tempo, digamos, para a população, não só em Portugal, mas como no mundo, que tem havido paulatinamente um aumento da prevalência de depressão e ansiedade. Isto é verdade, isto tem a ver com muitos fatores, incluindo os estilos de vida, a forma de trabalhar, os estilos alimentares, enfim. A OMS, por exemplo, nas suas estatísticas mostra claramente que a prevalência de depressão e de ansiedade é mais elevada em países com estilos de vida mais ocidentalizados. Isto é verdade que há um impacto também de maior acesso aos cuidados de saúde e, portanto, maior facilidade nos diagnósticos, mas também está comprovado que existe um impacto dos estilos de vida, da alimentação, dos estilos de sono, enfim, tudo o que está a envolver a nossa vida, a forma como nós vivemos em sociedade, tem também um impacto. E, portanto, ao longo dos anos e das décadas já se vinha a observar um aumento da prevalência e esse aumento mantém-se e foi agravado pela pandemia por Covid-19. E isto significa que é quase como uma doença do nosso modo de vida. O SNS vai ter que dar resposta também a isto? Já está a dar? Já está a procurar respostas para isso? Ou temos que mudar o nosso modo de vida, o nosso modelo de sociedade, o nosso modelo de trabalho? Então eu diria que as duas. Eu acho que as duas são verdade. Eu se calhar começava pelo modo de trabalho e pelo modo de viver, porque é verdade que podemos dizer que este tipo de doenças, a ansiedade e a depressão, são doenças do nosso modo de vida, mas não são apenas doenças do nosso modo de vida. E é importante realçar isto até para diminuir o estigma associado a elas, porque essa frase pode transmitir a ideia que muita gente tem que se fizermos tudo bem, se fizermos tudo corretamente e comermos bem e fizermos exercício e dormirmos, não vamos ter depressão. E isto não é necessariamente verdade. Nós sabemos que existem, em termos das causas para estas doenças, portanto, os fatores etiológicos, cerca de 50% são fatores ambientais, portanto, são exatamente a forma como vivemos, como dormimos, como comemos, mas outros, e como vivemos do ponto de vista do stress, mas depois há outros 50% que são biológicos, ou seja, a carga genética também é importante. E, portanto, o que acontece é que nós, de facto, temos uma agregação familiar destas doenças, sabemos que ter familiares de primeira linha com depressão e ansiedade aumenta a nossa probabilidade de ter também. Agora, essa parte nós não podemos controlar, não é? Sabemos que quando temos familiares diretos
com depressão e ansiedade, a nossa probabilidade de ter também é maior e, nesse sentido, podemos estar mais atentos aos fatores de risco. E aí entra, de facto, o componente ambiental e de fatores externos, isso, que são esses, no fundo, aquilo que a Carla apelidou de a doença da nossa forma de viver. E nós sabemos que há muitas coisas na nossa forma de viver que, de facto, está a prejudicar a nossa saúde mental. E atenção que eu adoro a nossa forma de viver, digamos assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito da vida ocidentalizada que nós temos, com os confortos, os horários alargados, tudo isso é muito confortável, mas do ponto de vista social tem malefícios, porque vários aspectos. Primeiro, convém dizer e relembrar que nós somos uma espécie que tem para aí 300 mil anos de duração e o nosso ambiente atual tem para aí 200 anos. Portanto, a seleção natural selecionou uma espécie e depois essa espécie que somos nós mudámos o nosso ambiente de tal maneira que estamos desadaptados àquilo que criámos. E o que é que eu quero dizer com isto? Vários aspectos. Por um lado, o tipo de exercício físico, não é? Nós somos atualmente uma espécie predominantemente sedentária e não era para isso que estávamos preparados, nós éramos caçadores-recoletores, o que se relaciona com o tipo de comida. Nós temos muito uma alimentação processada, alimentos fumados, alimentos com gorduras saturadas, tudo isso cria um excesso, ambiente... até abundância. E cria um ambiente orgânico, já agora, do nosso corpo, que não é bom. Porque nós sabemos, por exemplo, que a obesidade, a diabetes, a síndrome metabólica associam-se ao aumento das prevalências também de depressão e ansiedade. Portanto, isto quer dizer que também há um componente. É engraçado observar esta relação. Por um lado, o ambiente impacta-nos, mas esse ambiente depois dá origem a outros fatores igualmente biológicos que também aumentam o nosso risco de doença. Porque quando eu tenho, por exemplo, se eu tiver obesidade, a obesidade cria um status inflamatório no meu corpo e também no meu cérebro, e o meu cérebro fica mais vulnerável a adoecer. E depois outros fatores, como sendo o sono. Nós vivemos, como sabe, 24/7, não é? Podemos pedir comida para casa às 2 da manhã, mas para pedirmos comida para casa às 2 da manhã tem que haver restaurantes abertos às 2 da manhã, entregadores abertos, sabemos que podemos ir ao supermercado a qualquer hora, sabemos que podemos, enfim, you name it. E isto não é aquilo para o qual nós estamos preparados. O ser humano é uma espécie que está preparada para viver de dia e dormir de noite, ter um determinado número de horas de sono, e isto não é substituível. Portanto, por mais que nós forcemos pessoas, indivíduos da nossa espécie, a ter estilos de vida desviados daquilo que a biologia nos preparou, isso depois acabará por ter consequências, porque esta desregulação, por exemplo, do sono, leva à desregulação biológica com maior risco de depressão e ansiedade. E depois, convém não esquecer que nós passamos grande parte da nossa vida a trabalhar. E aí temos também um impacto muito importante da nossa forma de trabalhar hoje em dia. E é curioso que isso aqui já nos transporta aqui para outro tipo de análise mais socioeconómica, mas que eu acho também interessante, que é Portugal é dos países do mundo em que se trabalha mais horas. E é dos países do mundo, bom, no comparativo sobretudo aqui dos países ocidentalizados, estamos nos comparar. Sim, com menor produtividade. Portanto, nós trabalhamos muito mais horas e produzimos muito menos. E coincidentemente, somos dos países do mundo com maiores taxas de depressão e de ansiedade. Pergunto-me, será apenas uma coincidência? Claro que eu não posso estabelecer aqui uma relação causal, mas a minha opinião é que o facto de trabalharmos horas excessivas com métodos de trabalho pouco bem desenvolvidos ou pouco desenvolvidos, com formas de gestão das equipas, de gestão do trabalho, que são prejudiciais. E, portanto, eu acho que, e no fundo a Carla não me perguntou, mas a sua pergunta já me leva a crer que vai querer saber o que é que eu acho que se pode fazer para melhorar esta situação. Claro. Eu acho que, bom, além de podermos atuar a todos estes níveis que eu referi, dos estilos de vida, da dieta, do exercício físico, do sono, enfim, ter respeito pela nossa biologia, isto tudo pode ser, digamos, podemos ter atenção a isso, pode, mas não só. Ou seja, pode ser trabalhado individualmente, mas se não for trabalhado também organizacionalmente e digamos, regulamentarmente, dificilmente vai ser possível. E sobretudo no que se toca ao trabalho. É curioso, porque eu também tenho muito interesse na área do trabalho, da gestão de pessoas, da gestão de equipa, da gestão de talentos, dos recursos humanos, enfim. Tudo isso está relacionado com a saúde mental, como calcula. E é engraçado verificar nos inquéritos que se fazem às organizações. Nos anos 90, quando se perguntava qual era a principal benefício que se espera da empresa ou, por exemplo, o que é que a empresa lhe poderia dar para aumentar a sua satisfação e a sua retenção na empresa, toda a gente dizia mais dinheiro. Portanto, o ordenado era a principal preocupação. Geração dos yuppies. Neste momento isso não é assim. Todos os inquéritos atuais mostram que as pessoas valorizam muito mais coisas acima do dinheiro, nomeadamente flexibilidade de horários. Ou seja, flexibilidade de horários para permitir entradas a uma hora mais flexível, saídas, para quê? Para coordenar com as vidas pessoais, com as vidas familiares. Com a família. Isso, com as famílias. Dias de férias, mais dias de férias, por exemplo. Ou, por exemplo, possibilidade de trabalho remoto. O que nos leva a outro tópico, que é
muitas organizações têm alguma resistência em pôr em prática implementar estas medidas, porque têm um bocado de medo que as pessoas estejam em casa e não trabalhem ou que tirem férias a mais. Mas os estudos internacionais de empresas que já implementaram estas medidas mostram um aumento da produtividade. Mas há muitas empresas a recuar nesse modelo de trabalho remoto. Mas eu acho que as pessoas não compreendem a cabeça do ser humano. E eu, como psiquiatra, sinto-me na obrigação de lhes explicar, que é, quando uma pessoa tem liberdade acrescida, não é? Autonomia na forma de gerir o seu trabalho. Claro que esta autonomia não pode ser total, porque eu também lhe podia dizer assim: Carla, faça o seu trabalho como quiser. Então, mas quais são as guidelines? Entre a que horas? Tenho alguma coisa? Não sei, faça como entender, desde que no fim apresente o trabalho feito. Isto também é muito estressante, então isto também não é bom. Mas dentro de certos limites, dar autonomia aumenta a responsabilidade e aumenta a produtividade, porque uma pessoa pensa assim: eu vou tirar este ano 30 dias ou 35 dias de férias em vez dos 20, mas eu sinto-me na obrigação de compensar aquilo que a empresa me está a dar em dias de férias com mais trabalho. E, portanto, na verdade, o que os estudos mostram é que isso aumenta a produtividade, não diminui. O mesmo com o trabalho remoto. O trabalho remoto implica responsabilizar os colaboradores e permitir-lhes autonomia no desempenho do trabalho. E, efetivamente, o que os estudos mostram é que isso melhora a produtividade, não diminui. Portanto, eu acho que as organizações, também é verdade que estão cada vez mais sensíveis, mas acho que ainda há muito caminho para fazer, e, aliás, estamos aqui a celebrar os 10 anos do Observador. Portanto, olhando para a próxima década, melhorar a gestão de pessoas nas organizações é muito importante. Portanto, aumentar o awareness das empresas e dos CEOs e dos líderes para isso, como expliquei, com medidas várias. Outra medida que os colaboradores muitas vezes valorizam é apoio na saúde, e em particular na saúde mental. Tempo para ir a consultas, acesso a consultas de psiquiatria, de psicologia, de outras especialidades médicas. Portanto, isto é muito mais valorizado do que ganhar mais. Agora, diz-me a Carla, ok, mas as empresas estão a recuar, a própria Carla acabou de me dizer. E aí, ainda que eu não seja apologista de um Estado demasiado regulador, talvez faça sentido refletirmos sobre isto para o futuro, se faria ou não sentido haver alguma regulação laboral que melhore esta possibilidade, que aumente a probabilidade de horários flexíveis, de flexibilidade nas férias, de flexibilidade no trabalho remoto, enfim. E com isto, obviamente, eu não estou a dizer que o Estado vai impor formas de gerir a empresa, porque isso não funciona, até porque também podíamos discutir como é que o Estado gera as suas próprias empresas. Mas eu estou a dizer aqui do ponto de vista apenas dos recursos humanos. A gestão de recursos humanos devia ser mais flexível. E dos incentivos. Isso leva-nos então diretamente para outra questão do SNS, nas duas lógicas, no serviço que o SNS presta, mas também na satisfação dos seus próprios profissionais. O Gustavo, no artigo aqui no Observador, traz um parâmetro de avaliação do SNS que é um pouco fora. Não quer avaliar orçamentos, número de cirurgias, número de consultas, quer saber, quer a resposta: temos ou não mais saúde? E calculo que a resposta para já não seja muito boa. Não é muito boa. E isso leva-me, no fundo, também a analisar os dados que são sempre apresentados, não é? Porque a comunicação social também apresenta aquilo que lhes é apresentado, que lhes é fornecido, até pelas estatísticas. E são quase os critérios convencionais. É verdade. Isso leva-nos a uma discussão mais ampla, não só sobre a saúde mental, mas sobre a gestão dos serviços de saúde de maneira geral. Já agora, portanto, o estado atual do SNS, acho que toda a gente reconhece isso, não é muito bom. Ou melhor, nem toda a gente reconhece isso. Porque sabemos que estamos aqui numa mudança de ciclo político e o que ouvíamos anteriormente era: tudo o que foi feito foi muito bom, portanto, orçamentos aumentados para a saúde, mais cirurgias, mais consultas, mais. Mas depois, a OCDE estima que uma percentagem muito significativa das pessoas, agora não tenho bem o número em mente, mas é uma percentagem muito superior aos parceiros da OCDE, dos portugueses, relata que têm uma saúde má ou muito má. Portanto, nós temos que perceber que medir apenas número de atos clínicos não representa necessariamente mais saúde. Vou dar um exemplo. Na saúde mental, em particular, as consultas têm que ter uma certa regularidade. Eu até posso aumentar o número de consultas global, não é? Eu tenho mais consultas, mas se eu tiver mais consultas para um número ainda maior de doentes, cada doente tem menos consultas. E, portanto, cada doente sente-se menos bem acompanhado. Tem menos saúde desse ponto de vista. Depois há outras coisas, porque estas estatísticas devem sempre ser interpretadas com alguma cautela, porque há nos últimos anos, e eu não acho isso errado, acho isso bem, uma certa pressão sobre os serviços para registar atos. Ou seja, havia antigamente muita atividade que era informal. Um telefonema para o doente, uma reunião com colegas, mas nada daquilo era registado. E isto era atividade clínica informal que beneficiava os serviços de saúde e beneficiava os doentes. O que está a acontecer é que há um aumento grande do número de registros. Por exemplo, a pandemia trouxe uma realidade que é um aumento grande das consultas telefónicas. Eu, pessoalmente, não sou grande fã das consultas telefónicas, sobretudo em saúde mental, mas admitindo que elas são positivas,
Mas para uma amigdalite pode ser. Sim, agora funcionar. Sim, mas o que eu quero dizer com isto é que isto levou certamente a um número de registro, número de consultas. Mas isto, mais uma vez, reflete-se em aumento de saúde. Bom, portanto, nós temos que analisar, ou seja, quando nós, e fala-se muito disso também, da gestão dos serviços de saúde por objetivos, eu acho que devia haver uma reflexão mais aprofundada sobre quais devem ser esses objetivos, porque os números de objetivos são tipicamente número de exames realizados, número de consultas realizadas, número de internamentos, número de urgências. Eu já cheguei a ouvir pessoas com responsabilidade política dizerem, mas este serviço está a funcionar muito bem, reparem que o número de idas à urgência aumentou X%. Ora, o número de idas à urgência é um indicador negativo. Ir mais vezes à urgência é mau, quer dizer que há instabilidade na saúde e que não há cuidados de saúde primários e de especialidade que estejam a dar resposta àquela preocupação. Portanto, há que haver uma reflexão muito aprofundada sobre os critérios que nós vamos utilizar para incentivos, porque senão o que vai acontecer é que se continuarmos a atender apenas a número de consultas, número de urgências, número de internamentos, vamos continuar numa busca infinita de cumprimento de metas sem resultados efetivos em saúde. Porque o que acontece também, e já falámos disso, aflorámos isso inicialmente, como nós estamos a observar um aumento da prevalência das doenças mentais, vamos necessariamente vai haver um aumento da procura. Portanto, se há um aumento da procura, claro que eu vou ter que aumentar a oferta, mas aumento a oferta, ela é absorvida pelo aumento da procura. Eventualmente até mais do que isso. E agora, isto leva-me a outro tópico, que vai piorar este cenário que eu estou para aqui a montar, que é, na verdade, o aumento da procura não está a ser acompanhado por aumento da oferta. E isso tem a ver, sobretudo, com os recursos humanos. Porque uma das coisas que se fala muito é dos médicos e da falta de médicos, e há ou não há mais médicos, etc. Bom, os números o que apontam, basicamente, em Portugal é que não há falta de médicos por 1000 habitantes, até antes pelo contrário. O rácio é quase 6%, é quase 6% por 1000 habitantes e na OCDE é 3,7%, uma coisa deste estilo. Portanto, o número de médicos, e eu até vou admitir, porque eu já sei que quem me está a ouvir já está a contra-argumentar, mas isso é porque estão a considerar os médicos que já se reformaram e aqueles que não estão a trabalhar. Verdade. E mesmo assim, o número de médicos no ativo é maior do que a média da OCDE. Então, o que é que se passa? Porquê é que eles não estão no SNS? É isso que nós temos que nos questionar. Porque, de facto, as práticas de gestão de recursos humanos do SNS têm tido algumas insuficiências do meu ponto de vista, que está a impedir a retenção de talento no SNS. Por causa da contratação pública ou por causa desses outros fatores que fazem com que os profissionais queiram trabalhar num sítio e não noutro? Vários. Eu diria que tudo. Ou seja, repare que este problema tornou-se particularmente evidente após a pandemia. Porquê? Porque a pandemia foi exigentíssima para os profissionais de saúde. Aliás, o que eu estou aqui a dizer é válido para médicos, mas também é válido para enfermeiros, auxiliares e outros técnicos de saúde. Eu estou a falar de médicos porque eu sou médico e é a realidade que eu conheço mais aprofundadamente. E é aquilo também que tem feito correr mais tinta na comunicação social, não é? Os médicos. E de facto, o que nós vemos é que a pandemia foi muito exigente para os profissionais de saúde e não há dúvida nenhuma que os níveis de burnout, médicos, de enfermeiros, etc., subiu grandemente. É um fenómeno, o burnout nas organizações é um fenómeno transversal às organizações e às classes, e às classes profissionais. E há um fenómeno até conhecido internacionalmente, que é o quiet quitting, seguido depois de outro que se chama Big Resignation, que é, primeiro as pessoas deixam de se interessar, estão em burnout, estão em piloto automático, não produzem tanto, portanto isso acontece, e depois a seguir há uma altura em que se vão mesmo embora, e depois há uma debandada de pessoas para fora das organizações, que no SNS é uma coisa que se verificou nos últimos anos para os médicos. Porquê é que isto aconteceu? A pandemia ajudou, é um facto, mas o problema já lá estava, ou seja, os médicos já estavam sobrecarregados, e há vários fatores para que os médicos tenham saído do SNS. Eu apontaria como principais, provavelmente, a rigidez, para já a burocracia nas contratações, o que me leva a pregar pela autonomia dos serviços. Portanto, eu acho que os serviços e as administrações têm que ter autonomia neste momento. Estamos a fazer o sentido inverso porque toda a decisão sobre contratação está centralizada na direção executiva do SNS. Não obstante todas as coisas boas que a direção possa ter feito, atenção, e de facto tomou medidas importantes e necessárias. Mas desse ponto de vista, eu pessoalmente não concordo. Acho que a centralização das contratações para todo o SNS na direção executiva é contraproducente. A direção executiva nunca vai ter a verdadeira percepção do que é que se está a passar nos serviços e no fundo, isto implica uma lentidão que não se coaduna com as necessidades dos serviços, por um lado. Por outro lado, o tipo de contratação. Porque tem havido nos últimos anos uma certa rigidez com a contratação, por exemplo, a 40 horas, não é? Aliás, os médicos, como sabe, são a única classe do Estado que ainda continua a 40 horas.
todos os outros profissionais já passaram para 35. Claro que pode-me dizer assim, ok, mas se agora toda a gente passar para 35, perdem-se muitas horas de trabalho médico. Sim, só que sabe o que é que vai acontecer? Perdem-se todas, porque se as pessoas não puderem trabalhar um pouco menos horas ou com um horário um pouco mais flexível, não estão lá 40, estão lá 0. Em vez de estarem 30 ou estarem 25. Portanto, eu pergunto-me, e os estudos todos nacionais e internacionais vão neste sentido, a flexibilidade de horários. Aliás, aquilo que eu disse no início, para a gestão das pessoas nas organizações é válido para o SNS. Para o SNS também. Está mais do que demonstrado que em profissões, sobretudo altamente intelectualizadas, como é o caso dos médicos, a produtividade não varia linearmente com o número de horas de trabalho. Portanto, isto quer dizer que aumentar o número de horas de trabalho, por exemplo, de 25 ou de 30 para 40 horas, não aumenta, na mesma proporção, a produtividade. Se isso for um critério para as pessoas não se manterem no SNS, não acha que faz mais sentido ter 2 médicos a 20 horas do que um médico a 40? Portanto, eu acho, para mim, a resposta é óbvia. Claro que faz mais sentido. E felizmente existem algumas administrações de serviços de saúde pública que têm essa sensibilidade. Mas não é uma prática comum e generalizada. Portanto, o meu desejo para os próximos 10 anos, do ponto de vista da gestão do SNS, um dos meus desejos é, sem dúvida, flexibilizar a contratação de profissionais de saúde do ponto de vista do tipo de horários, das horas de entrada e de saída. E com isto eu não estou a dizer para as pessoas que me estão a ouvir assim, eles querem trabalhar menos. Não, eles querem trabalhar menos horas, mas claro que se trabalharem menos horas também vão ganhar menos dinheiro. Portanto, até sai mais barato ao Estado. E produzem muito na mesma. Só que permite reter as pessoas e produzir saúde versus obrigar as pessoas a estarem a 40 horas e não as ter lá. E poder avaliar assim, nós estamos muito para lá do tempo, mas alguma nota de otimismo que queira deixar para a próxima década, Gustavo? Sim, eu tenho várias notas de otimismo, até porque eu sou uma pessoa muito otimista para quem me conhece, que é, eu acho que isto é possível de mudar e eu penso que se o poder político e se a decisão política for sensibilizada e conseguir estar sensível para esta ideia de que flexibilizar recursos, flexibilizar a gestão e não apenas pôr mais dinheiro em cima do SNS, que é o que se vê nos últimos orçamentos, e aqui um pequeno parênteses, os orçamentos que também não são executados na totalidade, portanto não é bem verdade, mas enfim, vamos supor que era tudo executado, pôr mais dinheiro só por pôr não vai ter resultados, não é? Nós precisamos de flexibilizar as práticas de gestão do SNS, dar autonomia às unidades de saúde e permitir uma flexibilidade nas contratações, etc. E se isso acontecer, que eu estou convencido que vai acontecer, eu tenho a certeza que o SNS vai beneficiar muito e, portanto, a saúde das pessoas também, sendo que, devo dar esta nota, eu sou apologista de um SNS forte e que sirva todas as pessoas sempre que possível. E acho que isso requer uma mudança de paradigma na gestão dos serviços e das pessoas. Gustavo Jesus, não temos mesmo mais tempo. Muito obrigado por ter juntado ao Clube dos 52. Eu é que agradeço. É assim, todas as semanas, uma conversa a olhar para o país na próxima década.